viagem, Efraim Almeida é um grande artista cearense. Suas obras são muito abrangentes e evocam a harmonia entre o popular e o erudito, o instintivo e o calculado, o simples e o sofisticado. Tudo isso com toda a sensibilidade e a delicadeza do artista. E é com ele que o SET conversa hoje. Efraim morou até os 7 anos de idade no interior do Ceará, onde a produção artesanal não era grande. Seu primeiro contato com algo relacionado à arte foi na Sala de Milagres da Igreja de São Francisco, em Canindé. Eu lembro a primeira vez que eu entrei naquela igreja, que eu vi a sala de milagres, que são partes do corpo, né? Tem mãos, os pés, pedaços do corpo, e eles ficavam meio que amontoados, assim, era uma quantidade muito grande, e as fotografias das pessoas. Para mim, o grande momento, obviamente que na época criança eu nem me dava conta, mas esse momento que você entra num lugar e aquela imagem te toca, aquela imagem ela chega a você com uma força que, independente de você entender que aquilo tem um significado religioso ou não, eu acho que o momento para mim da arte é esse, é de você estar diante de algo que é muito maior e muito mais transcendente do que você possa imaginar. É algo que te transforma de alguma maneira. Então, para mim, eu considero esse primeiro momento o momento que eu começo a entender o poder da arte. O entendimento sobre o que é arte pode não ter surgido tão cedo na vida do artista, mas a habilidade para construir objetos veio desde criança. Eu pegava os pedacinhos de madeira da oficina do meu pai, ia fazendo coisas, eu ia no quintal, pegava barro, fazia coisas com barro. Eu sempre tive habilidades, né, de fazer essas coisas, de construir coisas. E o meu pai dizia, ele vai ser engenheiro, porque era a única possibilidade para ele, né, de alguém profissionalmente conseguir algo, era sendo engenheiro, porque não existia a ideia de ser artista como uma profissão. Mas depois de se mudarem para o Rio de Janeiro, Efraim teve mais contatos com livros sobre arte e decidiu que o que ele queria de verdade para a sua vida era cursar belas artes e ser um artista. Queria fazer o curso de artes plásticas, era uma coisa que para mim já era muito fechado. Eu nunca pensei em fazer outra coisa. Mesmo antes de fazer o curso, eu fiz cenografia para teatro. Efraim Almeida estudou no Parque Lage e foi aluna de renomados artistas brasileiros, como Beatriz Milhazes e Wilton Berredo. Fui monitor da turma de escultura, fui assistente de um artista dos anos 80, o Wilton Berredo, que foi bastante importante para mim, para minha formação. Mesmo assim, muito no início da carreira, eu já consegui fazer coisas, participar de salões e exposições que eram importantes na época. O uso da madeira é algo frequente em suas obras. Durante muito tempo, e os meus trabalhos mais conhecidos, eles são em madeira, que é a umburana, que é uma madeira típica do sertão, que é utilizado nos esvotos, nos brinquedos, nos santos, né? As imagens de santo, eles usam essa madeira. A madeira sempre me interessou pela história do material, por ser um material específico do lugar que eu nasci, por ter uma qualidade que é um tipo de madeira que você pode fazer muitos detalhes pequenos, mas se você fizer peças muito finas ou muito delicadas, elas quebram muito fácil. Então eu parti para a história do bronze, para continuar mantendo as características de delicadeza do material, mas não fragilidade. É um material que tem mais resistência. E que mantesse todos os detalhes, né? Quando eu decidi ir para o bronze, eu queria continuar se mantendo as características da madeira.
Para algumas pessoas, os autorretratos em madeira, um dos trabalhos de maior reconhecimento de Efraim, podem ter algo a ver com ego, mas ele pensa bem diferente. É uma ideia de contemplação, é o olhar do artista, é você olhar para isso e pensar em outras coisas. Eu não estou falando necessariamente por ser um autorretrato, eu não estou falando necessariamente de mim. Eu estou falando muito mais de algo que está em torno disso, né, em torno dessa imagem. É um jeito, assim, eu estou falando de mim, mas eu estou falando de algo que é coletivo, né? Quando, assim, não é um trabalho que necessariamente só diz respeito à minha história, à minha vida, mas é um jeito, assim, é um ponto em que a minha história de vida pessoal é comum a todas as pessoas. Apesar de não se considerar religioso, a religiosidade é algo muito presente na vida do artista. É muito difícil você ter a origem que eu tenho e você não ter uma relação com a religião, né? Porque é muito presente a religião na vida das pessoas. A minha diversão era esperar o ano para ir na festa de São Francisco. Então, ao mesmo tempo, era uma grande diversão, porque eu era criança e tinha os parques em volta. E sair de um lugar e ir no outro, sair de uma cidade, não era nada comum. Então, para mim, era um evento e aquilo era o momento mais feliz da minha vida e tal. Como eu falo da minha história, as imagens religiosas, elas fazem parte dessa história. Não é uma ligação direta com a religião, mas é porque faz parte da minha vida, faz parte da minha história. Seu processo criativo não se limita. Ele utiliza diversos elementos no desenvolvimento de suas obras. Eu tenho várias maneiras. Eu posso tanto partir de um desenho ou de uma fotografia. Eu uso muito a fotografia como referência. Eu tenho um banco de dados grande de imagem. E as minhas imagens que eu faço, né, quando viajo e tal, eu vou fotografando coisas como referências de imagens e também imagens que eu pesquiso. Quase 2.000 imagens de beija-flores, por exemplo, do mundo inteiro. Quando eu comecei a trabalhar com bronze, eu não queria a cor do bronze, que é a cor do metal, eu queria que tivesse a cor mesmo. E eu comecei a pesquisar a plumagem, né, a cor das penas, e aquela tinta dos beija-flores, ela é muito especial, porque é uma tinta iridescente, que com a luz, quando você fica em frente e você muda de posição, a cor vai mudando. Quase que científico mesmo. Eu estudo o movimento das asas. Tem esses pequenos detalhes assim que eu vou me aprofundando mesmo. E por isso que eu trabalho muitas vezes uma mesma imagem muito tempo. Uma amizade tão duradoura como a de Efraim e seu curador, Marcelo, só poderia gerar um projeto tão bonito quanto a exposição Uma Pausa em Pleno Voo. No início dos anos 2000, eu fiz uma tese de doutorado, onde eu buscava compreender, né, as relações da arte contemporânea com a ideia de brasilidade, identidade nacional. E o Efraim foi um dos artistas que eu pesquisei, entrevistei, fui ao ateliê e a partir disso a gente começou a produzir juntos também, né? Fazendo textos para ele. Ele foi, de certa maneira, o primeiro artista que me convidou a escrever um texto sobre uma produção que ele ia expor em Belo Horizonte, né? E esse texto é o texto que dá título a essa exposição. Quando a gente veio para produzir essa exposição, a gente tinha duas possibilidades. Se nós queríamos comemorar, né, essa década de trabalhos em colaboração, a gente podia, na verdade, fazer uma retrospectiva, né? E não foi isso que a gente quis fazer. A gente quis fazer algo novo, né? Então, o Efraim veio produzindo, fez trabalhos inéditos para a exposição e a gente foi pontuando isso conceitualmente.
foi esse conceito onde ele observa, né, a partir do qual ele observa o pássaro parado no ar, né, que é uma observação cotidiana, corriqueira. Todo mundo tem esse espanto, né, como é que pode um beija-flor ficar parado tanto tempo no ar e tal, mas para a obra de arte isso é fundamental, porque na verdade quando você coloca uma obra de arte no mundo, né, você suspende também um objeto e ele, a partir daquele instante, ele vira um objeto suspenso do cotidiano. Cada obra de arte tem uma história por trás de sua construção. Esse trabalho chama Uma Coisa Linda. Ele é feito a partir de uma imagem que eu vi na janela da casa dos meus pais, lá no interior, em Boa Viagem. Numa das vezes que eu estava lá, fazendo um trabalho lá, porque eu sempre vou e começo projetos lá, junto com meu pai, na oficina dele, ele me ajuda. E num momento de intervalo, eu fui até a cozinha e olho a janela e vejo vários cardeais, ou galo de Campina, lá no quintal, no chão. E essa imagem para mim foi muito importante, porque esses pássaros sumiram durante um período do sertão por causa do desmatamento, de questões climáticas, das queimadas, e há muitos anos eu não via esses pássaros em tanta quantidade, e eu vi essa cena e era uma cena bonita pelo que ela significava e também por ela em si, a imagem era muito forte. E aí eu comecei a fazer esses trabalhos lá, junto com meu pai na oficina, e essa primeira parte na madeira, né, para que depois vira matriz, que é transformado em bronze. E o meu pai, normalmente, ele nunca vê o trabalho pronto, e eu mostrei para ele uma imagem do trabalho pronto e ele olhou e disse: rapaz, isso é uma coisa linda. E aí eu batizei o trabalho com esse nome, porque eu achei que significava muito ter esse título. E é um trabalho que fala, então, dos vínculos afetivos com a minha família, com o meu lugar de origem, e que também fala um pouco dessa ideia da migração, né, de ir e voltar. Então, eu faço também um paralelo a essa história do pássaro que vai e volta para o lugar, um paralelo com a minha história, com a minha biografia. E a dupla de amigos já começa a fazer planos para o futuro dessa parceria. Nós temos muita vontade de produzir um livro a partir dessa exposição. Essa é a grande vontade agora, um livro de diálogo, né? Resultante desse diálogo, dessa convivência, né? Dessa parceria, onde eu possa abordar o trabalho dele dos modos como eu também já abordei e com as novidades conceituais, né? Que eu possa vir a traçar.